Olá, graça e paz a todos. Na série de vídeos dando dicas para pregadores leigos, hoje eu falarei sobre o pregador e a sua vida devocional, sobre os propósitos gerais da pregação e a necessidade de um propósito específico. Mas antes de continuar, não se esqueça de clicar aqui em inscreva-se para se inscrever em meu canal e dar o seu apoio. Desde já, muito obrigado. O pregador e a sua vida devocional. 1 de Timóteo, capítulo de número 4, versículos 12 e 13, nós lemos assim: Ninguém te menosprezes por seres jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. E em 2 de Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 13, nós lemos: Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Sobre a mensagem do pregador, o pregador precisa ter um propósito definido com seu sermão. Depois da idoneidade do pregador, não há fator de maior importância na pregação de um sermão do que determinar o propósito específico. Qual o valor do propósito de um sermão? Em primeiro lugar, os sermões são ferramentas. Em segundo lugar, obriga-nos a depender de Deus. Em terceiro lugar, é guia indispensável na pregação. Em quarto lugar, governa a escolha do texto. Em quinto lugar, guia na formulação do tema. Em sexto lugar, nos ajuda a descobrir a idoneidade ou não do material pesquisado. Em sétimo lugar, ajuda na ordem da divisão do esboço. Em oitavo lugar, determina a forma de conclusão. E em nono lugar, dá motivo poderoso para a espera dos frutos. Agora eu compartilho com vocês sobre os propósitos gerais da pregação. As necessidades das pessoas em relação à pregação podem ser resumidas a uma coisa só, a saber, a necessidade de vida espiritual. Mas a humanidade está dividida em dois grupos. Parte dela é salva e parte não é salva. Ambos os grupos têm necessidade de vida espiritual. Com o primeiro grupo está a necessidade de desenvolvimento. E com o segundo grupo, a necessidade de aquisição. O primeiro grupo necessita crescer na graça e conhecimento de Jesus Cristo, como está escrito em 2 de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18, que nós lemos assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. O segundo grupo necessita ser regenerado, conforme nos ensina o Mestre Jesus no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 5, que nós lemos assim: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por isso, necessitamos estabelecer o mínimo de dois propósitos gerais para a pregação: a evangelização dos perdidos e a edificação dos salvos. Segundo alguns comentaristas de regras homiléticas, a pregação será fiel se cumprir 6 propósitos gerais. O primeiro propósito é o propósito evangelístico. O objetivo do propósito evangelístico é persuadir os perdidos a receberem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. O propósito evangelístico, em primeiro lugar, apresenta a condição de pecado do homem. Em segundo lugar, apresenta a verdadeira obra redentora de Cristo. Em terceiro lugar, apresenta a condição para o homem ser salvo. Em quarto lugar, apresenta os requisitos básicos para a salvação. O segundo propósito geral da pregação é o propósito doutrinário. O objetivo do propósito doutrinário é a instrução dos salvos. O propósito doutrinário, em primeiro lugar,
satisfaz o desejo de saber de todos. Em segundo lugar, previne contra as falsas doutrinas. Em terceiro lugar, anima os irmãos no serviço do reino. E em quarto lugar, promove o crescimento espiritual e intelectual dos irmãos e do pregador. Quais são as qualidades indispensáveis na pregação doutrinária? Em primeiro lugar, ela é simples, no seu vocabulário e na sua elaboração. Em segundo lugar, ela é positiva, fundamenta na verdade e não no erro. Em terceiro lugar, deve ser prática, isto é, aplicável à realidade. O terceiro propósito geral da pregação é o propósito de devoção. O objetivo do propósito de devoção é intensificar nos cristãos o sentimento de amorosa devoção a Deus. O quarto propósito é o propósito de consagração. O objetivo do propósito de consagração é estimular o cristão a dedicar talentos, tempo e influência a Deus. O quinto propósito geral da pregação é o propósito ético ou moral. O objetivo do propósito ético ou moral é ajudar os cristãos a pautarem sua conduta diária e as suas relações sociais de acordo com os princípios da Bíblia Sagrada. O sexto propósito é o propósito de encorajamento. O objetivo do propósito de encorajamento é dar ânimo e fortalecer o cristão em meio a provas e crises de sua vida pessoal. Sobre o propósito específico, todo sermão digno do público cristão, além de ser classificado de acordo com um dos propósitos gerais, precisa também ser identificado no seu propósito específico. Concluímos que os sermões específicos precisam das seguintes considerações. Em primeiro lugar, compreensão dos 6 propósitos gerais. Em segundo lugar, determinação do tema mais prioritário. E em terceiro lugar, eliminação dos demais propósitos. Agora eu compartilho com vocês sobre o poder de persuasão. Todo o propósito da pregação é persuadir, isto é, levar os ouvintes a viverem na prática o que você está ensinando. Existem 2 fatores fundamentais no poder de persuasão: o cultivo de bons hábitos de oratória e a preparação do ambiente propício. Sobre o cultivo de bons hábitos de oratória, em primeiro lugar, o pregador deve se preparar para cada ocasião e contexto. Ele deve se preparar fisicamente, demonstrando boa forma, boa saúde e boas maneiras, na apresentação, no vocabulário e no comportamento. Deve fazer a apresentação pessoal de acordo com o ambiente e o seu contexto. No aspecto emocional, o pregador deve ser sincero e não dar exemplo fora da realidade. Ele precisa ter respeito com seus ouvintes, ter convicção do melhor para os seus ouvintes, compreensão do que é melhor e o amor genuíno de pai no seu coração. Ele precisa ter respeito com a sua mensagem, porque a sua mensagem vem de Deus. Por isso ele precisa demonstrar satisfação e realização espiritual. O pregador precisa ter também respeito consigo mesmo. Esquecer-se de si mesmo precisa ter disciplina na oração e na meditação. Quanto ao aspecto homilético, eu quero compartilhar alguns passos importantes na preparação do sermão. Primeiro, oração pedindo a direção de Deus. Segundo, determinação do propósito específico. Terceiro, descoberta do texto. Em quarto lugar, familiaridade com o texto. Ler e estudar o máximo que conseguir. Em quinto lugar, descoberta do tema e material de pesquisa. Em sexto lugar, formulação do tema com proposição. A proposição é a explicação do texto. Em sétimo lugar, anotações das ideias do sermão. Em oitavo lugar, escolha do princípio da divisão. Em nono lugar, familiaridade com as suas anotações. Tema, texto, divisões e por aí afora. Se o pregador não entender o que ele escreveu, aí fica complicado. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado por sua atenção e companhia neste vídeo.
Até o próximo. Um abraço.